capacidade não é algo que vem de nós, mas vem de Cristo, aonde a capacidade se torna o sobrenatural. Fato que comprova isso, onde Deus usa pessoas, na ótica humana, ela não seria capaz de fazer, ou não chegaria onde chega, não poderia chegar aonde chegaria. Exemplo disso são os próprios discípulos. Moravam numa cidade considerada pobre, de pouco estudo, eram discriminados pelas pessoas da época, que eram mais conhecedoras e sábias. Ninguém dava nada para eles, mas a ótica de Deus é diferente. Deus, ele usa aquilo que as pessoas menos esperam para fazer a obra dele. Uma das coisas que muitas vezes a gente não dá valor é o pó da terra. Deus criou o ser humano a partir do pó da terra, aquilo que ninguém dá nada. Deus fez o ser humano, o criou, para que assim seria e seja capaz de mostrar que, através de um gesto simples, as pessoas são capazes de mudar as coisas. E quando olhamos para a obra de Deus, ela é completa, perfeita, daquilo que é mais simples, onde que não demos valor, porque aquilo que a gente não dá valor é o que Deus quer. Porque muitas vezes nós queremos dar aquilo que a gente sabe de melhor, mas quando a gente dá o de melhor, muitas vezes a gente deixa Deus agir. A gente aparece e quer que deixa Deus diminuir. Deus, ele quer usar aquilo que dá menos valor. Por quê? Porque quando isso acontece, a glória é toda dele. Tudo é para ele. Deus age nas coisas estranhas desse mundo. E usa as pessoas que as pessoas dão menos valor, acham que não são capazes, para que toda a glória seja dele. Para que a gente possa entender um pouco isso, vou dar alguns exemplos. Moisés, aos 84 anos, se encontrava em Midian. Quem era Moisés? Era jovem como antigamente? Moisés já não era mais um jovem, mas um senhor. Moisés já não tinha uma espada para lutar, mas tinha um cajado na mão. Moisés já não usava aquelas queixos faraônicos, mas tinha uma barba grande. Moisés já não era mais príncipe do Egito, não usava roupas finas, mas era um pastor de ovelha. E você se pensa, há 84 anos, o que Moisés tinha para oferecer? Se pegarmos outro exemplo, José do Egito, com apenas 16 anos, José era simplesmente um filho que o pai gostava muito. Seus irmãos o odiavam. José foi vendido como escravo. E o que José tinha para oferecer como escravo? Será que ele teria algo ao Senhor? E a outra que temos como exemplo é a viúva. O que a viúva tinha a oferecer? Será que hoje nós, por mais simples que somos, temos algo a oferecer ao Senhor? Certa vez Jesus estava indo à sinagoga junto com os discípulos. Se assentaram nos bancos e começaram a observar o que estava acontecendo. Nesse dia havia muitas pessoas
onde se tinha um gasofilaço, uma caixinha menor. E ali as pessoas que haviam mais condição financeira, elas levavam várias moedas e jogavam. Muitas das vezes a caixinha transbordava ou fazia barulho. E Jesus só observando, olha, observa para ver. E no meio daquela pessoas que estavam depositando tanto, uma mulher discretamente foi lá, colocou aquela moeda. Então Jesus disse: em verdade vos digo, que aquela mulher depositou tudo que ela tinha. Devemos entender que é isso que Jesus quer de nós, que é isso que Jesus quer da igreja. Cada um de nós devemos dar aquilo que sabe. Talvez você se pergunte: o que eu sei? Talvez você não saiba cantar como cantor profissional, mas você sabe louvar o Senhor. Talvez você não saiba tocar um violão tão bem, mas com 2 notinhas você possa fazer muita coisa na obra de Deus. Eu não sei o que você hoje tem para oferecer ao Senhor. Talvez você fale: Senhor, não tenho nada para oferecer, só minha fidelidade a Ti. E é isso que Deus quer. Ele quer que nós entregamos aquilo que nós temos. O que você tem para entregar ao Senhor hoje? O que você pode fazer? Foi isso que essa mulher fez. Ela entregou tudo. Para muitos, na ótica de Deus, isso é nada. Mas Deus vê uma visão diferente. Aquilo que ela tem é suficiente para Deus trabalhar na vida dela e da igreja. Moisés, quando estava no Monte Sinai, no monte falando com Deus, ele começou a questionar: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, olha para mim, o que eu vou fazer? E Deus: não, Moisés, é você. É você que eu escolhi, é você que eu quero que vá. Mas eu não sei falar, Senhor, eu não sei. Mas é você. Então Moisés foi. Por que Moisés foi? Porque ele foi em obediência ao Senhor. Porque Moisés, ele não se achava capaz de fazer. Mas quando Deus fala, temos que obedecer. Então Moisés chegou a mostrar os milagres que Deus pediu para que ele mostrasse ao povo, para que acreditasse que fosse com ele. O tempo foi passando, as batalhas começaram. Chegou um dia que Moisés chegou para o Senhor, na coerência dos meus pensamentos, puxou a cadeira: Senhor, senta comigo aqui. Senhor, eu não aguento mais. Esse povo, ele só reclama. Esse povo só questiona o que eu tenho feito, que o Senhor tem mandado. Eu falei que eles não iam acreditar em mim. Porque muitas das vezes achamos incapaz. Primeiro, você dá aquilo que você não tem. Você sabe 2 notinhas de violão, você vem à frente. E as pessoas vão questionar: pô, mas 2 notinhas? Que está tocando desse jeito? Mas o Senhor sabe que aquilo que você tem é tudo que você tem para oferecer. Se você sabe falar pouco, ou tem dificuldade, tudo que você, é aquilo ali que você tem, é aquilo que Deus quer que você faça, a partir daquilo. Então Moisés, eu creio que muitos momentos ele perdeu a tranquilidade e falou: Senhor, eu vou desistir.
Eu vou desistir porque eu falei para o Senhor que eu não era capaz de fazer isso. Mas a ótica de Deus é diferente da nossa. Deus, eu creio, na coerência dos meus pensamentos, que Deus falou: Moisés, calma, Moisés. Eu sei que não está sendo fácil. Eu sei que estão questionando o que você está fazendo. Eu sei que eles não acreditam que você vai ser capaz, Moisés. Calma, Moisés. Mostrarei a esse povo que eu estou com você, para que eles entendam que eu sou o Senhor. Às vezes, devemos persistir. Persistência. Pois a vontade nossa é de jogar tudo pro alto. É de abrir mão. Mas não é assim que Deus quer que nós agimos. Devemos ter calma. Esperar no Senhor. E vermos só o trabalhar de Deus. É isso que Moisés fez. Ele desabafava ao Senhor. E o Senhor: calma, Moisés. Eu vou mostrar. Eu vou agir. Eu vou agir no meio desse povo. E quando nós persistimos, mesmo na dificuldade, o sobrenatural acontece. O mais incrível é o sobrenatural que Deus faz. Aquilo que não era possível, aquilo que as pessoas não achavam capaz, se torna capaz. Veja José do Egito. José do Egito era um escravo. Já não era mais o filho querido. Todos os seus sonhos haviam acabado ali. Não existia mais sonhos para José. O que um escravo tem? Será que ele tem alguma coisa a oferecer? Será que um escravo é visto com bons olhos pela sociedade? Será que um escravo tinha opinião? Eu creio que seja difícil. Mas assim como a viúva, assim como Moisés persistiu, José também, em meio a tanta tribulação, mesmo adorando ao Senhor, José não desistiu. Ficou 20 anos preso, injustamente. Será que nós teríamos conhecimento, entendimento do que seria isso? Às vezes ficamos um mês com tribulações, passamos por situações um dia e questionamos por que passamos por isso. 20 anos. E o mais interessante aqui, pastor, é que José, ele não tinha nada para oferecer. Ele só falou assim: Senhor, o que eu tenho para entregar é a minha honestidade a Ti, é a minha adoração a Ti. Isso era que José tinha. E foi através disso, do pouco que José tinha, Deus trabalhou naquele pouco, onde que ninguém, a sua família achava que ele estava morto. Mas nesse pouco, Deus trabalhou e fez algo sobrenatural para que todos reconhecessem, porque José não tinha nada para oferecer, só a sua adoração. Mas através daquela adoração, Deus o faria ser o governador do Egito. Eu não sei como hoje o Espírito Santo tem falado com você, mas eu tenho a plena certeza que você é capaz,
se você tem um cargo, se você trabalha numa empresa, se você estuda, independente do que você faça, você é capaz. Porque a ótica de Deus é diferente da que as pessoas usam. Gostaria de deixar algo que aconteceu na minha vida, algo que marcou muito, onde essa frase, você é capaz, não importa o que você passe, entrega aquilo que você tem hoje, entrega aquilo que você acha que não tem, mas entrega com sinceridade, assim como aquela viúva entregou. Entrega somente aquilo que você fala: Senhor, eu não sou capaz de fazer isso. Porque Deus, Ele quer agir em você. Porque quando Ele agir, Ele te fará ser aquilo que as pessoas achavam que você não iria ser. Para você entender que Ele é Senhor da sua vida. 2010, eu tinha 21 anos, havia acabado de sair do quartel, havia ficado 3 anos, e uma coisa que desde criança eu sempre gostei era de desmontar carrinho, mexer nas eletrônicas do carrinho, como toda criança gosta de desmontar. E aquilo desde criança sempre foi um desejo meu de trabalhar, de poder fazer algo. Comecei a fazer faculdade de engenharia, mas pela condição financeira eu tive que parar. Então resolvi optar por um técnico. Comecei a fazer um técnico e em 2010 o salário não era muito alto. Eu consegui um estágio como técnico, eu ganhava R$1.000. Para um técnico com estágio de R$1.000 naquela época, em 2010, era muita coisa. Eu visitava as empresas e nessa época contrataram 3 pessoas. Eu, um outro técnico e um rapaz que estava fazendo engenharia. A minha escola era paga. O outro técnico havia passado, era concursado na escola técnica. E o engenheiro era paga também. Começamos todos ali a trabalhar naquela empresa, onde o dono da empresa era uma pessoa que ele fazia tudo para que a gente pudesse entender. Mas ele era uma pessoa bem crítica. E eu começando a trabalhar nessa empresa, a gente começou a ter as atividades, tudo começou, todo mundo faz isso. Todo mundo vai soldar componente. Olha, agora vamos fazer isso. E eu estava no começo. Estava mais ou menos há 1 ano do curso técnico. Eu gostava muito de calcular, fazer muito cálculo. Montava muitos circuitos. Nessa parte eu destacava dentro da aula. Mas ali no emprego eu comecei a perceber que chegou um momento que o chefe, ele pegou e começou a distribuir diferenciado. Ó, você vai fazer isso, você vai montar o projeto, você vai soldar os componentes e você vai fazer a caixa. Comecei a perceber que toda vez eu não estava mais executando aquilo que eu gostava. Eu só ficava com o que era mais fácil. E aquilo começou a me incomodar. Então um dia eu cheguei e falei, Ramon, o que está acontecendo? O senhor me contratou como técnico, só que eu não estou tendo oportunidade como técnico.
falou, olha, você ainda não é capaz de fazer isso. Eu falei, não, eu sou capaz. Eu faço na minha escola. Só que aquilo, com o tempo, você muitas das vezes abaixa a cabeça. E aquilo começou a entrar na minha mente. Onde que eu nem conseguia mais fazer cálculo. Incrível que pareça, eu não conseguia resolver meus problemas. O circuito que eu montava queimava. Tudo porque aquele homem começou a falar que eu não era capaz. Eu estava no começo da minha fé. E um dia eu cheguei e falei, eu sou capaz. Eu sei pouco, mas o que eu sei, eu sou capaz. Então, chegando ali, eu falei, olha, eu vou sair da empresa. Era uma decisão difícil, pastor, porque eu ia ficar desempregado, ganhando R$1.000. Naquela época era um dinheiro que, né? Morava sozinho, não tenho parentes aqui. Mas eu falei, eu sou capaz. Ele me chamou lá em cima no escritório, me colocou de frente com ele e falou, eu vou te passar uma prova então. Ele passou uma prova para mim, eu comecei a fazer alguns exercícios, a resolver algumas coisas. Chegou uma hora que tive alguns exercícios que eu não sabia fazer, eu não tinha aprendido aquilo. Eu peguei em branco e ele falou, você está vendo? Como que você me disse que você quer que eu te coloque para fazer alguma coisa? Nessa hora a garganta fecha, né? Você tem que segurar o choro para não falar e ficar quieto. Eu falei, isso, eu vou sair da empresa, só isso. Ele foi inconformado de eu não aceitar de ele dizer que eu não era capaz. Você não é capaz, aceita. E eu falei para ele, não, eu sou capaz. Só que aí entra a persistência. Acabei meu curso técnico, comecei a fazer aperfeiçoamento na minha área, simplesmente como técnico. E o mundo, ele contraria a lógica de Deus, porque o mundo ele entende que certas profissões, certas pessoas não é capaz de fazer se ela não é qualificada, se ela simplesmente não tiver o diploma. E uma coisa que eu nunca me achei capaz era de falar em público. Nunca me achei capaz de um dia poder falar sobre qualquer coisa. Nunca me achei capaz de poder ensinar alguém. Porque quando eu era criança, eu tinha apenas 8 anos de idade, 7 anos, eu tive uma professora que ela falava que eu era burro, na frente da classe inteira. Então aquilo me traumatizou, onde eu tenho dificuldade de ler e escrever. Mas Deus ele usa as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. 4 anos se passaram, em 2014. Eu havia acabado algumas especializações e estudava bastante, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Certo dia eu conversando com um professor, um ex-professor meu, ele falou, olha, eu preciso de alguém para dar aula. Na hora eu falei, eu não sou capaz de fazer isso, por causa que eu dar aula. Sempre tive dificuldade. Mas quando Deus fala com você, você entende que é Ele falando com você. Não tem como não reconhecer quando é Deus que fala. É você que eu quero. Você vai ser capaz.
Então eu falei, olha, eu não tenho aula, eu gaguejo, eu não sei falar, eu tenho vergonha. Aí Deus usa o sobrenatural. Ele falou, eu sei que você é capaz. E o mais sobrenatural ainda não é isso, porque Deus ainda estava trabalhando em mim. O sobrenatural é para aqueles que são professores sabem. Para você dar aula, você tem que ser formado. Você tem que ter um diploma, não de técnico, de graduação. Hoje dificilmente uma escola ela contrata técnico. E nessa oportunidade Deus falou no meu coração fortemente, é você. Eu vou te mostrar que você é capaz de tudo aquilo que você achou que não era. Simplesmente eu não neguei. Falei, Senhor, eis-me aqui então. Se eu tenho alguma coisa para aprender com isso, eis-me aqui. Quando eu fui falar com o rapaz, eu falei para ele, olha, várias vezes, assim como Moisés, olha, eu tenho dificuldade para falar, você tem certeza? Eu não sei me expressar muito bem. Não, eu quero ser, cara, eu quero você aqui comigo. Eu sei que você é capaz. Ó, mas no seguinte, eu não trabalho de quarta-feira e de sexta. Não tem problema. Olha o sobrenatural acontecendo. Não tem problema. Isso é um impedimento para você? Não tem problema. Você não vai, nesses dias você não vai trabalhar. Olha, eu tenho dificuldade também de algumas matérias. Eu acho que não vai dar certo isso daí. Eu acho que é melhor deixar quieto. Que matéria que você quer dar aula? Foi bem assim. Então você pode vir nesses dias, que matéria que você quer dar aula? Eu prefiro essa daqui, me sinto um pouco mais confortável. É isso? É isso. Só que a gente tem que entender, assim como Deus me mostrou através disso, não importa aquilo que você tem. Ei, você é simplesmente um técnico, mas se eu quiser eu coloco você onde eu quiser. Assim como Deus fez, Ele me colocou para dar aula, simplesmente como técnico. Ao olhar humano, isso não poderia acontecer. Aí entra o sobrenatural de Deus. É grandioso. Isso daí é uma experiência particular que eu tive, onde eu entendi que eu sou capaz. Eu sou capaz de tudo. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu convido a igreja para se portar de pé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te convido você. Eu não sei hoje como Deus falou no teu coração, como o Espírito Santo tem falado. Eu não sei o que você tem passado, as dificuldades, as situações. Mas eu creio nessa palavra. Se você crer, ter fé, Deus capacita você. Eu convido o pastor, presbítero Jesuel, à frente. E convido você, que hoje talvez fale, eu não sou capaz. As pessoas estão me julgando, estão me criticando, acham que eu não vou chegar onde cheguei, acham que eu não sou capaz de chegar, acham que eu não sou capaz de fazer. Senhor, eu não sei tocar violão direito, mas eu sei, só sei 2 notinhas. Mas se eu for lá na frente e errar, as pessoas vão me criticar, porque elas só querem o bom. Mas o bom que eu tenho nesse momento é só isso. Senhor, eu não sei falar. Eu gaguejo. Eu fico nervoso. Se eu errar, as pessoas vão olhar para mim depois, vão me criticar lá fora. Olha, tá vendo fulano, ele errou. As pessoas vão ver o erro. E Deus fala, não. Traz aquilo que você tem. O pouco que você tem é muito para mim. E eu vou te fazer crescer. E te mostrar que você é capaz. Neste momento eu convido, se alguém quer receber oração, que não se acha capaz, e hoje Deus falou com você, e você entende isso, que você é capaz, independente das situações que tem passado. Porque quem capacita é Deus. Ao olhar humano, nunca seremos capazes de nada. Mas para Ele sim.
Entrega tudo que você tem. Se você sabe fazer pouca coisa na bateria, entrega o que você tem. E Deus usará. Você será grande na presença de Deus, porque é isso que Deus quer. Em nome do Senhor Jesus.